Olá! Você está no canal Viagem aos Mistérios do Reino, que, como o próprio nome diz, é um convite para, através da Bíblia, viajarmos aos mistérios do Reino de Deus. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e seja sempre muito bem-vindo. Neste vídeo, abordaremos o capítulo 17 do livro do Apocalipse, cujo assunto é a Grande Babilônia, descrita como a grande meretriz sentada sobre uma besta escarlate. Temos a revelação do mistério envolvendo a mulher e a besta e os reinos do mundo. E, por fim, a proclamação da vitória do Cordeiro. O capítulo 17 tem 18 versículos, por cujos mistérios viajaremos neste vídeo. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. O anjo vai mostrar a João o julgamento da grande meretriz. A identidade da grande meretriz é o mistério revelado no versículo 5, que diz: E na sua fronte estava escrito um nome, um mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. E as muitas águas, sobre as quais a meretriz está assentada, tem a interpretação dada no versículo 15. E disse-me ainda: As águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. A antiga Babilônia estava literalmente situada sobre as águas do rio Eufrates, como vemos, por exemplo, em Jeremias 50. E o significado das águas é este que lemos no versículo 15. A linguagem utilizada neste capítulo é extraída dos profetas do Antigo Testamento, bem como em outros textos do Apocalipse. E vemos aqui que muitas vezes no próprio versículo dado no contexto, você tem as chaves interpretativas para entender o livro da profecia. O significado das águas, povos, multidões, nações e línguas, informado no versículo 15, distingue as nações do mundo do povo de Deus, que por sua vez está simbolicamente relacionado com a terra e o deserto, como vimos nos capítulos 12 e 13 do Apocalipse. É como uma porção de terra cercada pelas águas das nações. A partir disto, em sentido simbólico, a terra representa o socorro e a proteção de Deus, e também a separação do povo de Deus entre os povos dominados pelo dragão, a besta e o falso profeta. Babilônia é não somente a grande prostituta, mas também a mãe das prostitutas da terra. Na linguagem das Escrituras, a prostituição espiritual é uma referência à traição ao Deus verdadeiro e à adoração aos ídolos. Após o dilúvio, no episódio da Torre de Babel, a Babilônia é a origem da implantação do governo humano em rebelião contra Yahvé, bem como o princípio de toda idolatria, paganismo e ocultismo em todos os lugares ao redor do mundo. Vemos, portanto, que essa união política tem uma base espiritual. Assim, lemos no versículo 2: Com a grande Babilônia se prostituíram os reis da terra, e os que habitam sobre a terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então, ele me levou em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Mulher no Apocalipse é uma representação religiosa e fala de fidelidade ou infidelidade a Deus. É o que vemos aqui nos capítulos 12, 14, 19, 20 e 22. No Antigo Testamento e no Novo Testamento, a idolatria é tratada como adultério e prostituição espiritual, ou seja, infidelidade a Deus. No capítulo 12, vimos a representação de uma igreja em estado de fidelidade. Já no capítulo 17, a mulher voltando do deserto montada na besta é também, além de outros símbolos, uma igreja apóstata, cuja infidelidade é chamada de prostituição, como em Jeremias, Ezequiel, Oséias e outros livros do Antigo Testamento. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlata,
e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. E tinha na mão um cálice de ouro. As riquezas da meretriz são patenteadas os metais e pedras preciosas. As cores vermelho e roxo eram cores características de Roma. A realeza e o senado usavam púrpura e os militares usavam vermelho. Isso indica também que a mulher é uma rainha, como vemos em Apocalipse 18 e 7. Pois que ela diz em seu coração: estou assentada como rainha e não sou viúva, e de modo algum verei o pranto. O fato de estar voltando do deserto montada na besta representa uma igreja apóstata cuja infidelidade é chamada de prostituição. Lembre-se que a mulher do capítulo 12 fugiu para o deserto e o dragão enviou um rio, muitas águas, para persegui-la. O vinho adulterado de Babilônia seduz primeiro os poderes políticos do mundo e depois os moradores da terra que se embriagam com essa bebida. É um símbolo do engano da meretriz. O sistema religioso deste capítulo é uma continuação do poder político religioso com larga história de perseguição, engano e opressão ao povo de Deus. Assim, no capítulo 12, temos a representação de uma igreja em estado de fidelidade. Já no capítulo 17, a mulher volta do deserto montada na besta. É uma igreja apóstata, cuja infidelidade é chamada de prostituição. Por isso João diz: quando a vi, maravilhei-me com grande admiração. Esta mulher, a Babilônia do tempo do fim, está sentada sobre a besta de Apocalipse 13. A grande meretriz é uma personagem com múltiplas referências, cujos aspectos precisam ser considerados para entender todos os significados. Assim, do ponto de vista simbólico, é Babilônia. Na sua fronte estava escrito um nome simbólico, a Grande Babilônia, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Ou seja, é a origem da implantação do governo humano, em rebelião contra Yahvé, bem como o princípio de toda idolatria, paganismo e ocultismo em todos os lugares ao redor do mundo. Do ponto de vista histórico, é o Império Romano, que no tempo de João estava unificado. E a mulher que viste é a grande cidade, que reina sobre os reis da terra. E vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus. Quando a vi, maravilhei-me com grande admiração. Do ponto de vista histórico, então, Roma é culpada do sangue das testemunhas de Jesus. É o Império Romano que, no tempo de João, estava unificado. Do ponto de vista profético, é Roma dividida, que dá origem à Europa e dura até o tempo do fim do último Império Mundial, como vemos nos pés da estátua do capítulo 2 do livro de Daniel e nos 10 chifres do quarto animal do capítulo 7 do mesmo livro. Do ponto de vista espiritual, é a apostasia, que trai o cordeiro e se une ao paganismo, à idolatria e ao ocultismo em rebelião contra Deus e o cordeiro. Por fim, do ponto de vista escatológico, é o último império mundial. A besta ressurge após a cura da ferida mortal. Quanto à besta, a cor vermelha do Império Romano a associa também ao dragão de Apocalipse 12, mostrando a relação íntima entre o Império e Satanás. Além da cor, a besta tem 7 cabeças e 10 chifres, ou seja, ela é a imagem e semelhança do dragão. A besta que viste era e já não é, todavia está para subir do abismo, e vai-se para a perdição. E os que habitam sobre a terra, e cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, quando virem a besta que era e já não é, e que tornará a vir. A linguagem usada para a besta do capítulo 17 é semelhante à descrição da besta do mar do Apocalipse 13, cuja ferida mortal foi curada. Assim, antes de prosseguir com os outros versos do capítulo 17, vamos retomar um pouco o que vimos no capítulo 13. Vimos que em Daniel capítulo 7 temos os impérios mundiais a partir da Babilônia, a qual, muito tempo antes, tinha sido o princípio do governo humano no episódio da Torre de Babel com Nimrod.
Em Daniel capítulo 2, os impérios foram representados na estátua do sonho de Nabucodonosor, composta de 4 metais e barro, e ela é destruída pela rocha que representa o reino de Deus. Mas no capítulo 3 de Daniel, Nabucodonosor fez uma imagem que era toda de ouro, representando o que ele queria dizer que a Babilônia não passaria. A imagem tinha 60 de altura por 6 de largura, provavelmente 6 também de comprimento, uma base quadrada de 60 por 6 por 6. Tem provavelmente a forma de um tótem, um poste-ídolo ou um obelisco. A exigência de prostrar-se é uma imposição de adoração à Babilônia e seu chefe supremo. Essa vinculação do Estado com religião e rebelação contra Deus está presente desde a gênese do governo humano em Babel. Deus tolera, suporta o governo humano, mas vai estabelecer o seu próprio reino eterno, representado na pedra que reduz a pó, a estátua dos impérios mundiais. 2 destaques: a cabeça e as pernas da estátua, o primeiro e o último animal. A cabeça de ouro e o leão são a Babilônia, que é o princípio, o carro-chefe da rebelião, do governo humano e da apostasia. Por isso, é o arquétipo dos impérios mundiais, em guerra contra Deus. É a queda de Babilônia, que é comemorada no Apocalipse. O último império é o romano, o último império mundial, Roma, que depois foi dividido em 10 reinos. Os 10 chifres do animal correspondem aos 10 dedos da estátua de Daniel, que diz que este império dura até o tempo do fim e que nos dias destes reis o Senhor porá fim aos impérios mundiais e estabelecerá o seu reino. Neste contexto, a besta é Roma e o anticristo é César. Assim como no capítulo 2 de Daniel, o rei Nabucodonosor é a cabeça de ouro, a Babilônia. Os 10 chifres surgem do quarto animal e representam a divisão do Império Romano em 10 reinos. Daniel 7 descreve o surgimento de um chifre pequeno, diante do qual caem 3 reis ou reinos, restando 7 reis. O chifre pequeno se torna então o 8º rei. Ele recebe poder sobre os santos por 3 anos e meio, ou 1260 dias, 42 meses em Apocalipse 13. Nas profecias do livro de Daniel, cada dia corresponde a um ano. A queda do Império Romano em 476 e a sua divisão em 10 reinos é a origem do que hoje chamamos Europa. O nome do continente se origina a partir do mito de Europa. Europa era uma princesa mítica da Fenícia, filha do rei Agenor. Atente para a correspondência com Jezabel, que também era princesa fenícia. Europa foi raptada e levada para a ilha de Creta pelo deus grego Zeus, que, tendo se apaixonado pela sua beleza, lhe apareceu sob a forma de um touro branco, esplendidamente belo e manso, sobre o qual ela montou. O nome do continente está associado a este mito desde a antiguidade. Também por causa disso, o símbolo da Europa é uma mulher montada em uma besta. A igreja que tolera Jezabel com suas prostituições, apostasia e idolatria, é Tiatira, que profeticamente corresponde exatamente à igreja da Idade Média. Vimos que Pérgamo, a igreja casada com o Estado e que começa a apostatar, vai de 303 a 538 d.C. Em 534 cai o terceiro reino, os ostrogodos, cumprindo a profecia da queda dos 3 reis. E em 538, Justiniano nomeia o bispo de Roma corretor dos hereges, cumprindo a profecia do chifre pequeno do livro de Daniel. Deste modo, a mulher que fugira para o deserto no Apocalipse 12 monta na besta e aparece voltando do deserto já nessa condição, no capítulo 17. Na Idade Média, o Império Romano tornou-se o Sacro Império Romano Germânico. Continuou romano, porém o César agora é papal. Este poder, originado politicamente, dura 1260 anos, ou seja, tem que ir até 1798. O que acontece em 1798 para cumprir a profecia? O exército de Napoleão entra na cidade e depõe o bispo de Roma. Assim, uma das cabeças da besta recebe uma ferida mortal com a queda da versão dividida do Império Romano. Para saber mais sobre isso, assista os vídeos do capítulo 13 do Apocalipse e também das 7 igrejas.
Voltemos aos versículos do capítulo 17. Aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. Neste versículo, o símbolo aponta para Roma, a cidade das 7 colinas e capital do Império Romano. São também 7 reis, 5 já caíram, um existe e outro ainda não é vindo, e quando vier, deve permanecer pouco tempo. Note a palavra também. São também 7 reis, aponta para os impérios do mundo representados pelas 7 cabeças da besta. 5 já caíram, pode indicar também os impérios que tentaram destruir o povo de Deus: Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia e Grécia. Um existe, Roma, e outro ainda não veio, o último império mundial. A besta que era e já não é também o 8º rei, e é dos 7, e vai-se para a perdição. Observe novamente a palavra também. Ela mostra, como dissemos, que há mais de um significado para o mesmo símbolo na profecia. Este verso aponta para a implantação do último império mundial, o da queda final da Grande Babilônia. É um dos 7 porque é o ressurgimento do Império Romano e o aparecimento de sua imagem. O Império Romano é a cabeça, cuja ferida mortal foi curada com o restabelecimento do Estado Papal em 1929. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas receberão autoridade como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade à besta. Para nós, esse texto tem 2 referências, uma histórica e uma escatológica. Na história, o Império Romano foi dividido em 10 reinos por ocasião das invasões bárbaras. No futuro, o contexto das 7 taças e queda da Grande Babilônia aponta para o último governo mundial. Essa aliança da ditadura final terá curta duração. Eles receberão autoridade como reis por 1 hora. Este tempo também pode apontar para uma espécie de cúpula ou reunião dos governantes para estabelecimento do governo global. Assim, se este tempo assinalado tiver como referência a correspondência dia-ano na profecia, essa cúpula tomaria suas resoluções em um período de 15 dias, ou seja, 1 hora profética. E os 10 chifres que viste, e a besta, estes odiarão a prostituta, e a tornarão desolada e nua, e comerão as suas carnes e a queimarão no fogo, porque Deus lhe pôs nos corações o executarem o intento dele, chegarem a um acordo e entregarem a besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. No fim, o Império Mundial exigirá adoração diretamente a si mesmo, ao Anticristo e ao Dragão. Por isso mesmo, a Igreja Apóstata e a grande religião ecumênica da confusão babilônica sofrerão um duro golpe após ter estado montada na besta. Na lei, a pena para a prostituição era morte por apedrejamento, exceto se o pecado fosse cometido por uma filha do sacerdote. Nesse caso, era queimada no fogo. Ou seja, neste verso, o que está em foco é o julgamento da grande meretriz como sede da apostasia e da idolatria. Ela é a mãe das prostituições e das abominações da terra. Comerão as suas carnes é novamente uma referência à princesa fenícia, depois rainha, Jezabel, por ocasião da sua morte. Para encerrar nosso estudo deste capítulo, deixamos para o final o versículo 14. E estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os que estão com ele, os chamados, os eleitos e os fiéis. Estamos muito perto do fim. Desde o início da história da Igreja, os seguidores do Cordeiro têm tido seu sangue derramado como água. Mas vimos no capítulo 12 que eles venceram o dragão pelo sangue do Cordeiro. O dragão, a besta e o falso profeta, bem como seus adoradores, serão derrotados pelo Deus Todo-Poderoso. Desde a Torre de Babel, a batalha sempre foi contra o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele os vencerá,
E o seu povo, os chamados, os eleitos e os fiéis, também com ele vencerão. Como diz o verso 14, estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Aleluia, amém, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Obrigado por assistir ao vídeo. Se inscreva no canal, comente, curta e compartilhe. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.